nós temos muito poucas, né? Você tem, por exemplo, música rimando com medúsica. Medusa é algo ligado à deusa Medusa, né? Na verdade não era uma deusa, né? Ela era uma sacerdotisa que por uma maldição da deusa Vênus é transformada num monstro. Então, na verdade, Medusa não era uma deusa. Então, medúsica rima com música. Há palavras que não têm rima, por exemplo, revólver, né? A não ser que você vá para a poesia matuta, aí você rima revolve com nove, com automóvel, aí tá bom, né? Mas não há rima para revólver, por exemplo, né? Como não há rima para livro, a não ser que você use o presente do indicativo do verbo livrar, né? Eu não me livro do livro, aí tudo bem, né? Mas com exceção disso, mas voltando para a vaca fria, então nós temos aqui esses dois senões no ponto de vista do uso de palavras vindo da oralidade, e essa rima fácil, rima com oso, com anca, com ira, com undo, são rimas pobres, né? O tratamento é um tratamento totalmente frio. Note que ele fala da morte de um deus, né? Mas de uma maneira totalmente fria. Não é fria apenas, não são frias apenas as ninfas que o matam. O próprio eu lírico descreve a cena de uma maneira muito distante, não é? Então, é um romântico, imagine um romântico falando da morte de um deus, não é? Então, ele ia se demorar, ia chorar junto, não é? Ia fazer o histórico daquele deus e por aí. Então, que eu falei, o elemento da mitologia grega, a morte do deus descrita de forma fria, o requinte do léxico, palavras difíceis, avena, chufa, chavelho, ébria e sátiro. Domínio da métrica, mas aí essas rimas fáceis e essa aí calcada na oralidade. Outro poema dele é A Dança dos Sete Véus. Eu não vou ler o poema, gente, porque nós já vamos com quase 1 hora de aula. Então aqui ele vai trazer não um elemento da mitologia, mas uma figura da Bíblia. Também era uma outra questão também muito presente. E aí chegamos na aula de hoje, pessoal, que é sobre o pré-modernismo. Para os que entraram depois, na semana que vem nós teremos mais uma aula, síncrona, que vai ser a nossa última, tá? Então aí vocês já vão ter férias antecipadas, os que ainda não mandaram o trabalho. Pois não? É só o trabalho mesmo, como atividades avaliativas? Isso, só quem não fizer que eu vou ter que passar uma outra atividade. Vai ser só essa atividade mesmo, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então nós vamos falar agora, pessoal, do pré-modernismo. Literatura Cearense 2 contempla o modernismo, né? Então, se essa disciplina for ministrada semestre que vem, eu não sei se será por mim, porque essa disciplina não pertence à minha unidade, né? Eu tenho que ser, para mim, concedido, né? Concedido uma licença, entre aspas, aí para ministrar essa disciplina, porque ela pertence à literatura brasileira. Então, se eu ficar com essa disciplina de novo, nós veremos só o modernismo no semestre que vem. Então, se encerra aqui com o pré-modernismo. E aí a primeira coisa que tem a se falar é sobre de onde vem essa palavra, qual o valor dela, qual é a semântica dela. Então a palavra foi criada pelo Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde era um pseudônimo, né, do Alceu Amoroso Lima. Foi um dos primeiros grandes críticos da literatura, né, literária brasileira, da literatura brasileira, né?
Então, no livro dele chamado Contribuição à História do Modernismo, ele cria essa palavra pré-modernismo. E aí nós estamos aí, pessoal, diante de um problema. Porque quando eu uso a palavra pré, ela tem mais uma conotação do sentido temporal. Pré é algo que vem antes de outra coisa, né? Essa é uma primeira concepção. Então, pré-modernista são aqueles que vieram antes do modernismo. Bom, mas pré-modernista eu poderia chamar quem é romântico. Também veio antes do romantismo. Pré é quem vem, no caso aqui, imediatamente antes do modernismo. Mas aí nós temos um sentido ainda mais preciso, mais profundo, talvez mais ajustado, não é? Que é o sentido de quem antecipa algo que virá com o modernismo. Pré-romântico. Pré-romântico foi Bocage, porque Bocage já trazia elementos do romantismo. Pré-barroco foi Camões, que já trazia elementos que iam ser desenvolvidos no barroco depois. Então, pré-modernista seria aquele que já antecipa alguns dos elementos que marcarão a estética modernista. Então, quando a gente transporta essa reflexão para o universo da literatura brasileira, nós temos essas duas ideias se entrechocando. Porque, gente, fazem parte da estética da escola pré-modernista autores distantes demais do ponto de vista estético. O que tem a ver, pessoal, um Coelho Neto com o Lima Barreto? São essas duas autores que eu selecionei. O Coelho Neto, gente, é um autor empolado. Você vai ler o texto dele. Esse cidadão foi um dos que mais escreveram no Brasil. Ele tem mais de 100 livros. Num ano só saía 3, 4, 5 livros. Escrevia assim, sabe? Ele escreveu mais ou menos do tanto que escreveu Camilo Castelo Branco em Portugal. Mas a linguagem dele é muito empolada. Se não bastasse isso, há um elemento moralista, do melhor sentido da palavra, não é? Então o Lima Barreto é o contrário, é um autor moderno. Então Coelho Neto só entra na categoria de pré-modernista porque escreveu imediatamente antes do modernismo. Mas o Lima Barreto não. Lima Barreto, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha. Euclides da Cunha é um fato interessante, porque tem elementos passadistas nele e elementos também modernos, né? Então, gente, é isso que eu coloquei aqui, essa conotação de anterioridade ou de precedência temática. Os nossos pré-modernistas, já antecipando, estão aí no meio desses dois elementos. Eles muitas vezes escrevem ainda com elementos passadistas. Alguns já antecipam alguma coisa do nosso modernismo. Então há autores, pessoal, muito interessantes, como é o caso do Augusto dos Anjos. O Augusto dos Anjos, ele é em alguns aspectos passadista, em outros aspectos modernista. Do ponto de vista da forma, o Augusto dos Anjos é passadista, né? O tipo de formato da poesia dele e tal. Mas no plano do conteúdo ele inova, ele traz elementos, entre aspas, não líricos, não é? Cientificistas. Então ele fica nesse meio termo. O Augusto dos Anjos é uma esfinge que desafia qualquer um a decifrá-la, não é? Ok? No Ceará, pessoal. Então, o inaugurador foi esse rapaz, eu já falei rapidamente sobre ele, né? Então ele escreve o poema Laus Purissime, seria o elogio do mais puro, né? Uma tradução do latim. Isso entre 1920 e 1921, ninguém sabe exatamente quando
foi escrito. Em 1927, pessoal, dá início ao nosso modernismo, com esse livro aí, chamado O Canto Novo da Raça. Sobre eles nós só vamos falar no semestre que vem, se eu ficar com a disciplina. Ainda não sabemos ainda, não foi feito a divisão, tá? Então, Mário da Silveira nasceu em 1899 e morreu com 22 anos de idade apenas, né? Incompletos. Ainda faltavam 2 meses para ele completar 21 anos de idade. Ele trabalhou, gente, com o João do Rio. João do Rio foi um grande escritor, que era jornalista também, né? Ele tinha algumas... Eu sou meio suspeito de falar mal dele, porque ele tinha uma visão muito preconceituosa para com a literatura popular. Mas isso é assunto para outra crônica. Ele era homossexual e por isso ele foi perseguido. Estou falando do João do Rio, né? Então, era um grande cronista, um escritor de mão cheia e era jornalista também. Então o Mário da Silveira foi para o Rio e trabalhou com ele, com o João do Rio. Aí conheceu Ronald Carvalho, Raul de Leone. Então é muito importante falar sobre eles, porque são autores diretamente ligados, pessoal, com o movimento modernista. Então o Mário da Silveira trazia esse entendimento, esse conhecimento, né, que ele obteve nesse convívio com esses autores. E aí ele é assassinado em 1921 por um noivo, né, enciumado, morto a tiros na Praça do Ferreira. Depois da morte dele... Oi? Não, professor, só queria saber onde é que o senhor encontrou essa informação que era um noivo, porque eu tô fazendo o meu sobre o Mário da Silveira, eu não consegui achar de jeito nenhum essa cor dessa informação, assim, do motivo direto do crime. O máximo que eu vi é que tinha sido um crime passional. Ah, tá. Eu posso passar depois a fonte para você, tá? Obrigada. Tá. Então, gente, em 1922, depois da morte dele, os amigos se reuniram e o livro dele, portanto, é pós-mortem, né? É póstumo. Foi depois que ele morreu que foi publicado Rosa de Coroa de Rosas e de Espinhos. Esse aqui é importante, a prefácio feito por Antônio Salles. Este punhado de versos e prosa foi tudo quanto se pode recolher da vida e produção literária de Mário da Silveira, tragicamente desaparecido com 22 anos de idade. É muito pouco, mas é o bastante para dar uma ideia de sua estranha e vigorosa mentalidade. Pagando, porém, tributo à sentimentalidade da raça, ele conservava uma ingenuidade de criança e uma afetividade de moça. E é desse subconsciente moral que lhe vinham as notas líricas do seu extra. Então aqui ele já está antecipando que, muito embora ele seja um autor pré-modernista, ele também não abandonou de todo elementos do romantismo, onde o pensamento filosófico moderno se alia tão estreitamente aos sentimentos passionais, romantismo, como se vê nos 10 formosos e vigorosos sonetos de Coroa de Rosas e Espinhos. A adversidade colhe o cedo em suas garras, e só o lagoa inerte, no chão de uma praça pública, com o corpo traspassado de balas. É preciso que na predestinação para compreender a fatalidade do seu destino. Isso aqui também é importante ler, do Sâncio. Mesmo nos sonetos, nada ou quase nada podemos vislumbrar de parnasianismo. A dicção e o vocabulário do poeta já são bem diferentes do que é comum encontrar na poesia do seu tempo. Na verdade, talvez a classificação mais justa para Mário Silveira fosse a de um simbolista. Como, porém, inaugurar atitudes que marcarão a primeira fase do modernismo no Ceará, preferimos chamá-lo de pré-modernista, mesmo porque não se pode esquecer no plano nacional o quanto deveram os primeiros modernistas aos derradeiros simbolistas. Mas o poeta, por isso que em Portugal você tem um caso da Flor Bela Espanca, né, que fica no modernismo e simbolismo.
Mas o poeta aqui apresentado é, acima de tudo, um clássico, se isso não vai constituir paradoxo. Como a poesia de Raul de Leone, a sua é ao mesmo tempo clássica e renovadora. Então, ele paga um tributo à tradição e também acrescenta elementos novos. Então, olha aí, gente, já começa com essa palavra enorme. Olhos anadiomênicos. Anadiomênicos. Já tem a tradução dela aqui. Olhos anadiomênicos e puros, funda a eclosão de dores de crenças, surgindo claros, ressurgindo escuros, como as estrelas da amplidão suspensas. Então você não tem ainda no plano da forma aqui, pessoal, uma novidade, no sentido de que ele não utiliza versos brancos e nem utiliza versos com tamanhos diferentes, né? Então ele preserva aí, né, a homogeneidade da métrica, né? E utiliza também a rima, ele continua. Desse ponto de vista ele não é moderno. Neles, ognose, com G maiúsculo, né? Conhecimento. Gnose, com G maiúsculo, herança dos simbolistas. Nele, ognose, toda de condensas, e condensas passados e futuros, sonhos, na luz de lâmpadas intensas, longe dos feios atacais impuros. Nada de fortes erupções, de anseios, de lampejos coléricos, medonhos, nem de cistes, de pegos, nem de abrolhos. Abrolhos a espinhos. Olhos repletos, olhos sempre cheios, do votivo esplendor dos grandes sonhos, tu tens, decerta, o coração nos olhos. Então, o fato estamos diante de um soneto, né, uma forma poética antiga, lembrando que o soneto nasce com Petrarca no século XIV, na Itália, né? Diz muito da condição de Mário da Silveira como poeta de transição, então ele não abandonou ainda as formas do passado. No plano do conteúdo, evidencia-se a modernidade do poema, marcando a tendência racionalista do poeta. Então ele fala dos olhos da musa, gente, mas não com aquela imersão lírica própria de um romântico. No plano lexical, esse racionalismo está ligado à opção de palavras estranhas, né? Enormes, inclusive. Anadiomênico, relativo à deusa Vênus. Olhos anadiomênicos, quer dizer, olhos semelhantes ao de Vênus. E gnose, sabor por excelência. Há também outras palavras aqui, gente. Sirtes, abrolhos, né? Isso tem uma riqueza vocabular. O uso da maiúscula alegorizante gnose mostra esse aspecto do simbolismo, né? Ele não tinha abandonado de todo. E é isso aqui, gente. O livro é formado por 10 sonetos. E aí nós temos o soneto de número 10. Os sonetos não têm títulos, tem número. Coroa sedenta de ódio, cega de despeito, nesta penosa e transitória lida, a alma dos homens, pérfida e atrevida, perde as coisas mais nobres o respeito. Dizem, tudo o que sentes no teu peito há de um dia passar, porque na vida tudo é incenso sutil, poeira diluída, que é terreno, é efêmero e imperfeito. O que é terreno é efêmero e imperfeito. Então isso de novo aponta, gente, para o caráter de uma herança simbolista, né? Esse desprezo pelo terreno, porque o terreno é efêmero, porque ele é imperfeito. No mundo das ideias platônico, tudo é constante, tudo é perfeito, é o contrário disso. Por isso as letras maiúsculas, para dizer, eu estou falando do sonho lá do mundo das ideias, não do sonho desse mundo terreno. Eu falo silêncio com S, é o silêncio lá do mundo das ideias. Professor, Oi. e até achei também, tipo assim, no primeiro livro dele, ele faz uma referência ao Álvares de Azevedo. Eu achei até também que tinha essa conexão com os ultrarromânticos, nesse sentido, assim, da fugacidade da vida, assim, que os ultrarromânticos também tinham essa consciência, assim, de que a morte está chegando logo, assim, até porque eles iam todos morrer de tuberculose.
Então eu acho que nessa temática o Mário da Silveira também ainda consegue ter uma ligação com eles. Excelente, muito bom, muito bom. E acabou morrendo cedo mesmo, né, mas por outro motivo. É pior que verdade, viu? Um grande amor é como o resto. Olha a reticência aí. A gente, quando menos espera, logo sente apagar-se o clarão da ignota chama. Aí é interessante que esse verso, pessoal, vai ser reescrito, né? Por Vinícius de Moraes, né? Ele vai falar de que não é eterno posto que é chama, né? Mas que seja eterno enquanto dure. Então, enquanto dure, né? Que é uma frase, gente, que ele tomou lá de um poeta francês, viu? Ele não inventou, não. Mas aí nós temos esse diálogo aí, né? Entre esse pré-modernista e o modernista. Apagar-se o clarão da ignota chama. Eu sei que tudo é como fumo leve, foge. Mas porque a vida seja breve, há sempre um dia mais para quem ama. Então a fugacidade, né? Esses elementos aí, a fumaça, né, que é o fumo, né? Todos esses elementos são tomadas de empréstimo ao simbolismo ou ao romantismo, não é? Como você acabou de falar. Então, de novo, estamos diante de um soneto, o esquema perfeito, que cada parte do seu argumento é bem distribuído em cada estrofe, isso aponta para o racionalismo, gente. Nós estamos diante de um poeta, como um engenheiro, lembrando lá o João Cabral de Melo Neto, ele pensa primeiro o poema. Então, cada parte bem dividida, né? Ele não tem um movimento de zigue-zague. Então, isso é um racionalismo, né? Que está muito ligado também ao parnasianismo. Por outro lado, a despeito de fazer do amor o tema central do poema, o tratamento não é marcado pelo lirismo de escolas como o romantismo. Em vez disso, é uma abordagem racionalista. Se o conselho é, ao contrário da maioria dos homens, nós devemos nos manter serenos ante as idas e vindas do amor. É a história do Carpe Diem, né? Aqui tá errado, viu, gente? Não é Carpe não, é Carpe. Carpe Diem, ok? Carpe significa fruto, pessoal. Daí vem metacarpo, essas palavras aí ligadas a fruto. Literalmente aí, traduzindo do latim, é colher o dia. Colher o dia. Como você colhe uma fruta, você colhe o dia. Carpe diem. Vocês que estudaram aí o latim, o caso acusativo aqui. Só um segundo. Ok? Então, em suma, pessoal, o Mário da Silveira é mais um poeta de transição, né? Do que propriamente um poeta moderno. Eu vou pular esse poema, gente, é muito longo, vocês têm aí uma discussão sobre o poema, tá bom? Para chegarmos em Leão de Vasconcelos. O Leão de Vasconcelos formou-se pela Faculdade de Direito, montou banca de advocacia, tal, teve esse trabalho aí. Foi considerado pela crítica argentina o renovador do lirismo brasileiro. Disputou vaga na Academia Brasileira de Letras, mas não alcançou a votação. Nem sei quem foi que o derrotou. Com apenas 13 anos publicou seu primeiro livro, Canção das Abelhas. Transferindo-se muito cedo para o Rio de Janeiro, somente na então capital da República iria Leão de Vasconcelos produzir poemas onde apresentaria maior identidade com o movimento modernista. Ainda assim seria citado por Agripino Greco, o argentino, né? Entre aqueles que põem emoções românticas em estrofes polirrítmicas. O que é uma estrofe polirrítmica, pessoal? É que cada verso tem um tamanho diferente do outro, que é a característica da escrita do modernismo, mostrando a mesma alma cativa de 1830 nos versos livres de 1930. Dos poemas que escolhemos para esta crestomatia, todos extraídos da antologia organizada pelo Salles Campos em 1922,
queremos fundamentar nossa opinião, segundo a qual é o poeta do Ceará, representante dessa fase de transição que seria chamado de pré-modernismo. É que mesmo através do soneto já vamos presenciar uma dicção bem distante do rigor parnasiano, aproximando muito mais do clima simbolista e muita coisa precursora do modernismo. Então, quando a gente fala de dicção, pessoal, a gente está falando muito ligado ao ritmo, Então, no caso do modernismo, você tem uma dicção que ela vai alternando, né, esses ritmos. A dicção também tem a ver com uma linguagem que se aproxima do coloquial, né? Sem abandonar de todo a boa escrita, mas você se aproxima mais da prosa, né? Por isso chamasse prosaico, verso prosaico. Em solitude, né? Quer dizer, na solidão. Quando o jardim se ensombra e a noite desce, deste fogo que em vão julguei sepulto, sinto que a extinta chama reaparece e o incenso em espirais sobre a teu culto. Desde que eu vi o teu sereno vulto, vivo assim de mãos postas numa prece. Mas enquanto por ti anseio e exulto, teu corpo, imenso lírio, alto floresce. Passaste em tua glória e não me viste, e hoje até mesmo no meu ser presinto, para rever-te o olhar sereno e triste. E por te desejar numa ânsia louca, à noite sonho que tu vens sorrindo, por voar de beijos minha fria boca. Então, de novo, nós temos aí o elemento, né, gente? A presença desse elemento vindo da oralidade,